Graça e paz. É uma alegria conhecer aqui a igreja. Tantas vezes passei aqui na porta, nunca tive a oportunidade de entrar. Mas agora essa oportunidade preparada por Deus para cultuar com os irmãos e trazer a mensagem missionária. Antes de você sentar, eu cresci aqui no Itapema, sou filho da terra. E alguns vão se lembrar da minha mãe Joaninha, ali a Isa, eu vi a Isa ali, né, vizinha, a Maria José, a Abigail cresceu com a gente na Igreja Batista, e eu já revi alguns dos que estão aqui também. A minha família ainda mora ali em frente, agora é o Hospital Emílio Ribas, mas eu me alegro em ver o crescimento da obra aqui na igreja, e pastor Barcelar e pastor Tiago, uma alegria muito grande quando a gente vê uma igreja envolvida com missões. Eu costumo dizer, até brincando, que o pastor que faz conferência missionária é porque ele quer perder, mas é no bom sentido, né? Porque ele vai perder membros, e o pastor Tiago desafiando pessoas para saírem daqui e irem aos campos em todo o mundo. Mas para missões a gente não perde, é um investimento. E quando a igreja separa para missões o melhor, como a igreja de Antioquia, Paulo e Barnabé, os melhores para a obra missionária, Deus, Ele recompensa, Ele supre cada necessidade da igreja, e não vai faltar nada nesse ministério, nem na vida das ovelhas desse ministério, nas casas. Invista em missões, priorize. A gente prioriza aquilo que Deus ama, e Deus ama pessoas, elas estão perdidas. E quando a gente investe naquilo que Deus ama, Deus abre janelas e abençoa de maneira abundante. Muito obrigado por essa oportunidade. Vocês podem sentar. E mais uma vez agradeço ao pastor Barcelar, pastor Tiago, irmã Abigail, por esse momento em que a gente pode compartilhar a palavra de Deus. Eu cresci aqui no Itapema, na Igreja Batista, chamada Igreja da Pracinha, alguns vão se lembrar, né, Maurício? Nossa 14 bis. E tive um chamado missionário, fui estudar no Rio de Janeiro, seminário lá no Rio de Janeiro, e depois de formado eu fiquei aqui como auxiliar 1 ano na igreja. Fui a São José dos Campos, pastorei 3 anos, a igreja ficou sem pastor, eu voltei e fui pastor da minha mãe e da sogra. E eu falava: sogra, agora eu sou seu pastor, anda na linha que eu estou de olho, né? Mas a gente fala brincando, minha sogra é uma bênção. Depois de 4 anos pastoreando aqui a igreja, Deus me chamou para a obra missionária, pastor Valdemiro Dmitchak. Nós temos uma agência missionária que trabalha fora do país e uma agência missionária dentro do Brasil. E esta agência missionária fora do país me convocou para coordenar o trabalho em todo o estado de São Paulo. E nós ficamos 8 anos coordenando o estado de São Paulo, pregando nas igrejas, viajando, mobilização, levantando recursos financeiros, vocacionados, e indo aos campos para pastorear os missionários. Depois de 8 anos eu fui coordenar todo o Brasil para essa agência missionária. Então, fruto desses 12 anos, a gente teve a oportunidade de conhecer o Brasil de ponta a ponta e vários países do mundo também. E a gente vai compartilhar um pouquinho dessas viagens missionárias esta noite. O tempo não vai dar para esgotar todo o conteúdo. Eu espero, quem sabe, pela misericórdia de Deus, voltar com mais tempo. Mas no Iraque nós tivemos 3 vezes dentro do Iraque, aquela região que hoje tem a guerra, o ISIS, Estado Islâmico do Iraque e do Levante. Nós temos igrejas lá, temos pastores iraquianos e curdos sustentados pelos brasileiros, pela igreja brasileira. E alguma coisa a gente vai colocar aqui. Na China 2 vezes, aquela região do sudeste da Ásia, Oriente Médio, Europa. Então a gente vai compartilhar um pouquinho dessas experiências. E eu fui a Manaus, depois de 12 anos, pastorear uma igreja em Manaus, na capital. E depois de 1 ano e meio, a Convenção Batista do Estado de São Paulo ficou sem o seu diretor executivo. E eles me convidaram, a gente orou, entendemos que era a vontade de Deus. Então, desde agosto, eu assumi a diretoria executiva da nossa convenção, coordenando o trabalho de 1.600 igrejas no estado de São Paulo. Careço muito das orações da igreja, e a gente aprendeu, pastor Barcelar, desde cedo: nenhuma denominação vai salvar o mundo sozinho. Nenhuma denominação pode dizer: não, nós vamos alcançar o mundo. E a gente vê isso muito claro, que quando a gente junta os assembleianos, os batistas, os presbiterianos e outras denominações, é a igreja do Senhor Jesus, e é essa igreja que vai subir.
nós vamos alcançar o mundo sozinhos. Interessante que dentro do Brasil a gente tem algumas diferenças. No campo missionário, pastor Caio por terra, no campo missionário, quantas vezes em Moçambique, o carinho de pastores assembleanos com os nossos missionários, quebra o carro do missionário, o outro vem com alegria e ajuda, eles se confraternizam, eles oram, eles trabalham em união. Então a gente glorifica muito a Deus, e o que a gente tem visto realmente é um despertamento muito grande da Igreja Assembleia de Deus em fazer a obra missionária. Estão espalhados no mundo todo, e Deus abençoe a visão de vocês e este ministério. Abra sua Bíblia, livro de Atos, no capítulo 18, nós vamos ler de 5 a 11. Atos do Espírito Santo na vida dos apóstolos. Capítulo 18, versículos de 1 a 11. O texto diz: quando Silas e Timóteo desceram da Macedônia, Paulo dedicou-se inteiramente à palavra, testemunhando aos judeus que Jesus era o Cristo. Mas como eles se opuseram e proferiram ofensas, ele sacudiu as roupas e disse-lhes: o vosso sangue seja sobre a vossa cabeça, estou inocente, e a partir de agora vou para os gentios. E saindo dali, entrou na casa de um homem temente a Deus, chamado Tício o Justo. A casa ficava ao lado da sinagoga. Crispo, chefe da sinagoga, creu no Senhor com toda a sua casa. Também muitos coríntios, quando o ouviam, criam e eram batizados. E de noite o Senhor disse em visão a Paulo: não temas, mas fala e não te cales, porque estou contigo, e ninguém te atacará para te fazer mal algum, pois tem muita gente nesta cidade. E ficou ali 1 ano e 6 meses ensinando a palavra de Deus entre eles. Nosso Deus e Pai, essa é a tua palavra, e aqui está o teu povo, comprado, preço precioso, sangue do Cordeiro. Somos salvos para a eternidade, mas também para te servir aqui. Levanta esta igreja como a boca do Senhor em missões. Levanta esta igreja com um amor diferenciado aos perdidos, em que aquilo que o Senhor quer fazer na vida de cada um e neste ministério, através da obra missionária, nos próximos dias, nos próximos meses, nos próximos anos, seja plenamente realizado no poder do teu Espírito Santo. Então que o Senhor abençoe este texto e tudo aquilo que vamos colocar, e que tudo seja ferramenta do teu Espírito Santo para mover o nosso coração, pois nós oramos em nome de Jesus. Amém. Este é um texto que é um texto missionário, e ele apresenta o apóstolo Paulo diante de um grande desafio, e um desafio estratégico para aquilo que ele quer alcançar. Paulo tem o objetivo de plantar uma igreja na cidade de Corinto. Corinto, que era classificada como a segunda cidade em importância em todo o Império Romano, uma cidade cosmopolita, ou seja, habitantes de todas as raças e de vários lugares do planeta estavam ali habitando em Corinto. Uma cidade, pastor, semelhante à nossa, porque era uma cidade portuária, uma cidade comercial, um grande comércio de escravos naquele momento. E Paulo então chega à cidade de Corinto com um grande desafio para plantar uma igreja. Agora, esta cidade, bastante estratégica, também é uma cidade cheia de idolatria. Templos dos mais variados são colocados por toda a cidade de Corinto, oposição em todos os momentos, e Paulo se levanta para pregar o Evangelho. E ele usa uma estratégia comum que ele usou em várias cidades. Ele começava a pregar o Evangelho na sinagoga. Às vezes ele era levado à beira de um rio, às vezes ele estava conversando com filósofos no Areópago, em outros momentos até na prisão. As estratégias são as mais diferenciadas, mas o conteúdo é a mesma santa palavra de Deus, e o poder do Espírito Santo é o mesmo na vida de Paulo. E quando ele começa a falar dentro da sinagoga, pregar o verdadeiro Evangelho do Senhor, a oposição se levantou dentro da sinagoga. Toda
vez que você se levanta para pregar o Evangelho, o inferno treme, a oposição se levanta, o diabo com os seus demônios vão armar ciladas, vão buscar de alguma forma atrapalhar, levantar obstáculos, e isso a gente percebe em toda a história bíblica e também no nosso contexto de história da igreja, chegando até os nossos dias. Paulo prega a verdade do Evangelho e a verdade incomodou, porque certamente Paulo tocou em algumas feridas ou em alguns pontos que os judeus não acreditavam, como não acreditam até hoje, e o conteúdo da mensagem apostólica orbitava, girava num tripé em 3 verdades principais. Paulo, quando fala na sinagoga, certamente ele disse: o Messias que vocês estão esperando já veio. Precisa ficar esperando o Messias, já veio. Isso incomoda. Como veio? Não vi? E quanta gente perde o bonde da história, quanta gente perde, as coisas passam e não percebem que é Deus que está fazendo as coisas. A segunda verdade: o Messias já veio, o Nazareno, filho do carpinteiro, mas vocês não o reconheceram. E além de não reconhecer, o Paulo sempre colocava a segunda verdade: vocês o mataram naquela cruz. Vários textos do livro de Atos, esta é uma acusação corajosa, dizendo: vocês não reconheceram o filho do carpinteiro, o Jesus de Nazaré, e ainda o mataram naquela cruz. Isso vai incomodando. E a terceira verdade, que sempre Paulo concluía com os demais: vocês o mataram, mas Deus o ressuscitou dentre os mortos. Ele está sentado à direita do Pai. A grande verdade do Evangelho é que Cristo ressuscitou, venceu a morte e derramou seu sangue para perdoar os nossos pecados. Quando ele coloca esta verdade, aquilo incomoda, eles disseram: rua, Paulo, vai embora, não queremos você aqui. Paulo, persona não grata. E o texto diz que ele é expulso da sinagoga. Ele fala: vocês estão rejeitando a verdade. Vou sacudir o pó daqui da roupa, né? Porque Jesus mandou fazer isso. Não era uma afronta, mas era para deixar claro que eles estavam desprezando. Eles não são desprezados por Deus. Deus não despreza ninguém, mas o homem pode desprezar o poder de Deus. E eu imagino Paulo saindo, né? Um pouco triste, ser humano, tanto que ele queria que os judeus se convertessem. A oposição se levantou. Agora, a oposição se levantou, e toda a Bíblia apresenta isso. Nos dias da igreja do Novo Testamento, no Antigo Testamento, as oposições se levantam na história da igreja. Mas se tem uma verdade que acompanha esta situação, toda vez que a oposição se levanta contra a igreja, quando a igreja está trabalhando com o Senhor, Deus se levanta do lado da igreja. O inferno pode vir com fúria, Deus fala: agora é comigo. Eles estão me obedecendo, eles estão fazendo a minha obra, agora é comigo. Deus se levantou do lado da igreja. E quando Deus se levantou do lado de Paulo, sabe o que ele fez? Paulo, não tem problema, eles não querem que você pregue aqui na sinagoga. Deus abriu um ponto de pregação na casa do vizinho. Está lá no texto. Paulo só teve que sair, andar para a casa do vizinho, e a porta estava aberta. Tício o justo, em outras versões Tito o justo, e ele foi recebido e ele começou a pregar o Evangelho na casa do vizinho. O diabo comemora por um tempo, ele pensa que fechou uma porta, Deus escancara uma outra. E o texto vai dizer que Paulo vai à casa do vizinho, começa a pregar o Evangelho. Aí teve alguém que foi na casa do vizinho. Vocês têm Bíblia aí, vocês também. Quem é que foi na casa do vizinho? Tem uma pessoa que o texto diz que foi na casa do vizinho. É um nome esquisito. Cristo. Isso aí, Cristo. Quem é Cristo? Quem é Cristo? O chefe da sinagoga. Cristo é o principal, é o líder da sinagoga. Pergunto para você, o que ele foi fazer na casa do vizinho? Sabe por quê? Paulo foi expulso da sinagoga. Quando você estuda a hierarquia da sinagoga,
para que Paulo fosse expulso. Crispo concordou, no mínimo consentiu, ou ele mesmo expulsou. O que faz um homem que expulsa Paulo, dizendo: não quero você aqui, dias depois ir na casa do vizinho ouvir aquele nome que ele não queria na sinagoga? Na minha Bíblia está escrito que essa palavra não volta vazia. Aquilo que Paulo falou dentro da sinagoga ficou incomodando. Eu imagino o Cristo perdendo o sono. Eu imagino o Cristo como um pai na maternidade, anda para lá e para cá. E se Paulo tiver razão? E se o Messias já veio realmente? Então, quando ele vai lá na casa do vizinho, ele foi conferir, porque ele está atrás da verdade. Nós, Igreja do Senhor Jesus Cristo, temos que entender que todo aquele que ainda não se converteu está procurando. A gente leva vantagem. Eles estão em busca de uma coisa que nós já encontramos. A gente só tem que oferecer amar. Essa é a palavra santa que destrava tudo, que transforma, que liberta. A gente só tem que fazer isso. O texto vai dizer que o chefe da sinagoga foi ouvir Paulo na casa do vizinho e ele se converteu. O chefe da sinagoga se converteu e a família toda foram batizados. Meus irmãos, Paulo era um terror. Era na sinagoga, era na prisão, era diante dos reis. Pregando lá, o rei falava: para, mais um pouquinho, você é crente também. Ele sabia chegar em toda e qualquer situação, ele tinha argumento, esse grande apóstolo Paulo. E aí, até porque a gente vai entrar no outro ponto da mensagem agora, se você continuar lendo, você vai ver que eles elegeram um outro chefe. A continuação, Sóstenes assume a liderança da sinagoga. Só que você vai ver mais à frente, Sóstenes, companheiro de Paulo, escreve uma carta junto com Paulo. Por quê? Porque trocou o chefe da sinagoga, o segundo se converteu também. E esse Sóstenes, alguns dizem que ele se converteu apanhando, porque ele vai fazer uma acusação, o texto, depois em casa você olha isso. Ele vai fazer uma acusação, leva Paulo diante do tribunal. Aí o líder lá de Roma diz assim: não estou vendo nada não, sai daqui. Aí as pessoas pegam e dão uma surra em Sóstenes. E depois você vai ver ele convertido andando com Paulo, sendo companheiro de Paulo. Isso mostra que toda e qualquer oposição pode se levantar. Deus se levanta do nosso lado para retirar a oposição da igreja. O que a gente tem visto na história da igreja é que algumas oposições já foram retiradas, algumas oposições hoje estão sendo retiradas e algumas oposições serão retiradas. Pergunto para você: alguém aqui já ouviu falar da cortina de ferro? Cortina de ferro lembra você alguma coisa? Cortina de ferro era a maneira como a gente classificava o comunismo a partir da União Soviética, a Rússia, que se levanta com mais força na década de 80, com a sua filosofia leninista, marxista, ateísta, dizendo Deus não existe, a Bíblia é uma mentira, o que vale é o que você enxerga, o que vale é o que você apalpa, o estado de rivalidade. E esta filosofia diabólica do comunismo, dizendo que não há Deus, começou a avançar diante do mundo para dominar o mundo, levados por uma força diabólica. Pastores presos, pastores fuzilados, igrejas que eram transformadas pelos comunistas da União Soviética em ginásios de esportes. E tantas atrocidades eles fizeram. Mas assim como eles se levantaram como oposição, Deus se levantou do lado da igreja. Sabe o que aconteceu? A cortina de ferro enferrujou. A perestroika abriu a União Soviética, o muro de Berlim veio abaixo. E quando o muro de Berlim veio abaixo, e quando o comunismo caiu, os nossos missionários que estavam lá, nós já tínhamos missionários lá, eles mandaram dizer que ajudem a gente, porque a gente não sabe o que fazer com tanta gente dentro da igreja. Santo problema. Porque quando o comunismo foi embora, o vazio existencial continuou. E eles que estavam depositando tudo
naquela filosofia, disseram, e agora? Foram procurar sentido para a vida, e eles encontraram em Jesus Cristo e morreram na igreja. Hoje nós temos na nossa agência missionária dos batistas, que é nossa também, dos assembleanos também, como a Jocum também, nós sustentamos 118 missionários autóctones em todo o leste europeu. Dinheiro sai do Brasil, é com o nosso dinheiro aqui. Missionário autóctone é o missionário da terra. É o missionário da etnia, da nação, que o brasileiro, o missionário estrangeiro, chega, prega o evangelho, ele se converte. E aí ele é treinado. O missionário, quando começa uma igreja, ele tem 10 pessoas, ele já está vendo quem tem o dom de liderança. Quem o Espírito Santo levanta com a capacidade pastoral. E ele fala, é aquele ali, ele começa a investir. Daqui a pouco ele consagra aquele que é da própria terra, pastor, ele assume a igreja, o missionário vai para uma outra região, começar do zero. E assim ele vai fazendo. Nós trouxemos da Ucrânia 2 ucranianos com essa aptidão, Lubomir Matriev e Anatoly Smishlikov. Não é pequena não, tá? Esses 2 ucranianos estudaram no Brasil, Seminário do Norte, no Recife, fizeram bacharel em teologia, se tornaram brasileiros assim de adoção, de gosto, de carinho. Foram para o leste europeu, assumiram o trabalho lá com os autóctones, voltaram, fizeram mestrado. Pastor, os 2 ucranianos mais brasileiros que eu conheci, eles falam, ó, gente, toda hora pede, Adilson, arruma farinha, tem que mandar farinha para eles lá, jabá, carne seca, cuscuz, macaxeira. Estão fazendo um trabalho esplêndido. Estes 118 missionários, eu não sei se você tem um mapa mundi na cabeça, mas é uma região geográfica imensa. Tem um mapa mundi ali, ó. Começa na Polônia. Nós sustentamos pastores poloneses para pregar aos poloneses, e a Polônia também sofreu com o comunismo. Da Polônia vai indo na direção da União Soviética, você vai se lembrar de Letônia, Estônia, Lituânia, Bielorrússia, Rússia, e depois já chega naquela parte da ex-União Soviética, que hoje é a Rússia, e que vai entrando também para a Ásia. Aí nós temos Afeganistão, Uzbequistão, Tadjikistão, Turkmenistão, Azerbaijão. Cansa, né? Em todos estes países nós estamos plantando igrejas com visão missionária. A cortina de ferro enferrujou. A cortina de ferro está resistindo em Cuba. Nós estamos agora, eu estou aqui na Igreja Batista do Itapema, Josué, cubano. Nós estamos com 32, mais de 20 cubanos aqui agora no Brasil, e alguns venezuelanos. Estão passando aqui no litoral, São Paulo, estão num treinamento no Rio de Janeiro para pegar o DNA missionário, para entender como é que nós estamos fazendo missões, porque Cuba, pastor, Cuba quer enviar missionários para o mundo. Não tem autorização para sair do país, mas Deus vai abrir Cuba e os cubanos vão enviar missionários para o mundo. Eles vão enviar não só militares para fazer guerrilha, como aconteceu porque o comunismo, eles se juntam. Então na guerra em Angola eles mandavam cubanos para Angola, cubanos para Moçambique, a outros países da África, América Latina. Então eles vão exportar não só militares, não só médicos, mas vão exportar missionários para levar a palavra do Senhor Jesus. Nós temos, e nós conferimos agora, estamos chegando a perto de 140 pastores cubanos que recebem sustento do Brasil. E eu tinha dito, eu estive em Cuba, Cuba foi a minha primeira viagem missionária em 2003. Peguei em vários lugares ali em Cuba. E eu sempre disse que o Raul Castro estava respeitando o irmão. E o Fidel faleceu. Hoje é terça, domingo, o pastor cubano fala assim, Josué, el hombre de la barba. Eu falei, você foi. Já se foi, infelizmente se foi. Lá podemos ter uma surpresa de encontrá-lo no céu. Mas ele se foi. Então a expectativa é que agora, após a saída do Fidel do cenário,
haja uma grande abertura de Cuba, com liberdade, com os direitos civis retornando, o Evangelho podendo ser pregado, e os cubanos podendo transitar no mundo, vão levar o Evangelho do Senhor Jesus. O Evangelho em Cuba, o comunismo em Cuba está por um fio. Na China está por 2 fios. Vai romper em nome de Jesus. Que dia é hoje? Você que esteve lá em Israel, Palestina, fuso horário e tal. Que dia é hoje? Demorou, né? Tá bom, mas aqui, 13 de que ano? Ok. 13 de dezembro de 2016. Só hoje, dia 13, lá na China, 27 mil pessoas se converteram ao Senhor Jesus. Estou oscilando. Esse glória a Deus, esse aleluia foi fraquinho. Esse glória a Deus que a igreja deu agora é de Batista. Fraquinho. Vamos ter que melhorar. Sabe por quê? É porque eu dei uma notícia banal. Em qualquer lugar do mundo, 27 mil por dia, isso é fácil, né? Ou então eu falei 27 pessoas. Eu falei 270 pessoas. Não, eu falei 2.700 pessoas. Então presta atenção. Só hoje, lá na China, 27 mil pessoas se dobraram ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Agora sim. Tem mais. 27 mil hoje. Amanhã são mais 27 mil. Pastor, quem é bom de matemática? Isso aí, quem falou? Você. 27 hoje, amanhã 54, em 4 dias. Demorou. 108. A cada 4 dias, 108 mil pessoas se convertem ao Senhor Jesus. Vou falar do meu contexto. Eu não posso falar no contexto de vocês, da Assembleia de Deus, do Ministério de Madureira, mas no meu contexto. Tem crente que pensa que Deus está brincando de salvar. Deus não está brincando. Pastor, se Deus tivesse uma agenda, a primeira coisa da agenda é salvar o mundo. Ele não tem porque ele não precisa, ele não se perde. Ele é soberano em todas as coisas. Mas a missão de salvar o perdido é a missio Dei, a missão de Deus. E Deus resolveu compartilhar com a gente. Isso é uma honra. É um privilégio pregar o Evangelho. Pastor Tiago, a Praça 14 Bis tem que ser pequena sexta-feira. Todo mundo lá pregando o Evangelho. Porque essa informação da China é onde nós temos o maior crescimento, a maior quantidade de almas convertidas por dia no planeta hoje é na China. Agora veja como o poder de Deus é grande e Ele está realmente salvando. Lá na China nós temos a maior colheita de almas e lá é proibido pregar o Evangelho. Por quê? Por que mesmo sendo proibido, lá é onde o Evangelho mais cresce? Por quê? Sabe por quê? Porque o nosso Deus não precisa de autorização. Deus não tem que pedir autorização a governos humanos, uma constituição, um regime militar, um ditador, e diz assim: não, aqui ninguém entra. Deus fala: sai fora. Eu entro e já entrei. Ele é o dono. Nós temos que entender. Pode se levantar o ISIS, o Estado Islâmico,
está sendo semente para o Evangelho. Tem crente morrendo lá, glorificando a Deus. Pastor, não tem tempo. Imagens. Nas mesmas águas, porque é o mar Mediterrâneo, que os nossos irmãos foram decapitados no Egito. Seguindo do outro lado, perto da Turquia, iranianos sendo batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, o que a gente observa, a gente tem que entender o seguinte: na minha Bíblia está escrito: do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e os que nele habitam. Quando o texto bíblico fala do Senhor é a terra, e ele depois fala mundo, parece que ele está acentuando, mas não. Quando ele fala do Senhor é a terra, ele fala planeta. Quando ele fala mundo, é a palavra cosmos. Ele está dizendo que o planeta Terra é de Deus, mas que o universo, as galáxias, o infinito, tudo é de Deus. E depois de colocar essa dimensão que a gente não alcança do universo, ele está dizendo que você sozinho é dele também. Ele diz assim: o mundo é de Deus, mas os que nele habitam. Por isso, os chineses não são do Partido Comunista Chinês. Os cubanos não eram propriedade do Fidel e nem são agora do Raul, nem de qualquer regime. Eles são propriedade do nosso Deus. Na minha Bíblia está escrito assim: ide por todo mundo. Aí alguns, Tiago, acrescentam: ide por todo mundo se receber o visto. Ide por todo mundo se for bem recebido. Não está escrito. Ide por todo mundo se tiver um tapete vermelho. Nós estamos indo por todo mundo, mesmo que haja um preço de sangue. Nós estamos indo por todo mundo, mesmo que na trajetória tenha prisão e o cárcere. Os nossos missionários não mentem nas alfândegas. Ninguém pede ajuda para o diabo para fazer a obra de Deus. O diabo é o pai da mentira. Então, desta forma, irmãos, a gente tem plena convicção: o mundo todo vai ser alcançado pela graça e misericórdia do nosso Deus. Oposição nunca atrapalhou o Evangelho. E os pastores conhecem a história, que a oposição muitas vezes era para limpar a igreja. Não é isso? Para depurar, para sanear. Oposição nunca foi motivo. Agora, o que atrasa o avanço do Evangelho é quando os crentes param de chorar pelos perdidos. Quando a gente começa a ficar muito preocupado com as nossas coisas e os nossos problemas, e a gente não vê que os perdidos estão sofrendo aqui e vão sofrer eternamente. Então, quando a gente ora, a gente se envolve, pode vir a oposição que for, Deus do nosso lado, você e Deus é maioria, e a gente sempre vence. Cortina de ferro enferrujou. Eu estava falando agora de uma outra cortina, que era a cortina de bambu. Estou resumindo até por conta do horário. Mas agora tem uma outra cortina, cortina de areia. Areia lembra? Deserto. Deserto lembra? Deserto lembra? Vamos dizer camelo. Camelo lembra a água, que ele bebe bastante água, né? Além de beber, ele armazena. Areia, camelo e deserto lembram que povo? Os árabes. E eu estou vestido a caráter, ali também. E quando nós temos, que você lembra assim, ou vê a questão de um árabe, o que você lembra? A primeira coisa que o nosso povo lembra quando vê o árabe é homem-bomba. Aí, ó. Alguns lembram de homem-bomba, alguns lembram de guerras. Mas os árabes têm o nascedouro da religião que mais se opõe ao avanço do Evangelho hoje. A religião que mais ataca o Evangelho hoje de maneira direta, que é o islamismo. A cortina de ferro enferrujou, a cortina de bambu vai se quebrar,
a cortina de areia vai se desfazer em nome do Senhor Jesus. O que nós temos visto acontecer em todos os países muçulmanos. E tem mais uma coisa, porque a gente pensa os muçulmanos logo com o árabe, mas o maior país do mundo muçulmano é asiático, que é a Indonésia. Eu estive na Indonésia lá, participando de uma conferência internacional com várias agências missionárias, e o evangelho tem crescido também dentro da Indonésia. Há um vídeo que está na internet, Save Mariana, que conta a história de jovens e adolescentes que são atraídos para grupos de comunhão da igreja, que fazem nas casas, células, grupos pequenos. E o Islã está dizendo, a gente fala só da mesquita, mas esses grupos, as rádios, os programas evangélicos da TV da Indonésia estão fazendo um mover. E eles dizem, se continuar assim, a Indonésia é o maior país muçulmano do mundo. Eles têm 230 milhões de habitantes. Eles têm mais gente do que o Brasil. O Brasil tem 210, 208, a Indonésia tem 230. Cerca de 200 milhões são muçulmanos. Só que a quantidade de indonésios convertidos naquilo que o Espírito Santo está fazendo lá, eles dizem assim, se continuar nesse ritmo, tem no vídeo deles, no ano de 2032, a Indonésia não será mais um país de maioria muçulmana, vai ser um país de maioria evangélica. Esse vídeo que está na internet, Save Mariana, eles estão conclamando os muçulmanos a darem ofertas, porque eles querem botar um programa de TV para combater os evangélicos e poder também pregar na TV. Eles estão com medo, mas esse medo se justifica porque eles estão perdendo muito espaço, e a gente crê nesse poder do evangelho ali. O case mais interessante, ou mais importante, na minha visão, que comprova que o islamismo também não vai deter a igreja do Senhor Jesus, é o que tem acontecido no Iraque. Eu tenho até algumas imagens, daqui a pouquinho a gente vai mostrar ali no Iraque. Mas o Iraque, você se lembra do contexto, aquela guerra Irã-Iraque, década de 80, e Deus levantou um missionário libanês brasileiro, eu chamo ele de meu pai árabe, Khalil Samara, a pronúncia é Khalil Samara, e ele se tornou nosso missionário. Mas ele foi para o Iraque convertido, mas ele não era missionário. E ele foi trabalhar para traduzir a Ingesa. Quando teve a guerra Irã-Iraque, quem lembra? Eu sei que muita gente aqui lembra, a guerra Irã-Iraque, né? Os ayatolás. O Brasil mandou bazuca para o Saddam Hussein, carros de combate, a Ingesa e a Avibras, São José dos Campos aqui fabricavam, e o Khalil, porque falava fluentemente o árabe e o português, foi contratado para traduzir, foi morar no Iraque. Depois que ele traduziu para essas empresas, acabou a guerra, foram reconstruir o país. Quem foi para lá? Andrade Gutierrez, essas construtoras, Mendes Júnior, e o Khalil trabalhou como tradutor. Depois ele se tornou tradutor da Embaixada Brasileira em Bagdá. Crente vivendo onde não tem crente, o que ele faz? Prega. Aqui no Brasil tem a moda de crente, a gente secreta. Mas prega. O Khalil pregou para um amigo, o amigo se converteu. A primeira coisa que o muçulmano faz quando ele se converte: Habib, Khalil, eu vou para o céu, só que o meu pai vai para o inferno. Você tem que pregar para o meu pai. Não quero que meu pai... Ele se preocupou muito com a família. Vamos lá em casa, te levo no meu carro. Aí o Khalil foi com um amigo convertido para falar de Jesus para o pai dele. O pai se converteu e falou: Khalil, eu tenho um irmão que precisa de Jesus. Lá foi o Khalil. Aí o irmão se converteu e falou: Khalil, eu tenho um crime. Em 8 anos de Iraque, Bagdá e arredores, o Khalil, missionário brasileiro, que não estava lá nem pensando em missões, ele estava lá trabalhando e era um crente fiel. Em 8 anos, pregando nas horas vagas, quando ele voltou para o Brasil, ele deixou dentro do Iraque 1.200 pessoas convertidas. No país muçulmano, 1.200 pessoas convertidas. Aí vocês vão se lembrar daquela foto do Saddam Hussein barbudo achado no buraco, lembram?
3 meses depois que o Saddam foi encontrado, preso, 3 meses depois a guerra deu uma amenizada, ele foi agora já como nosso missionário, mais um agente da nossa missão, foram visitar os irmãos. Ele tinha deixado 1.200, muitos tinham morrido na guerra. E quando ele estava visitando os irmãos, consolando, confortando, muitos não tinham nem o que comer, aquela dificuldade toda da guerra, e ele levando recursos do Brasil, ele encontrou uma vovó, a vovó com quase 70 anos, em Bagdá. A vovó falou assim: Calil, quando que eu vou me batizar? Aí o missionário é medroso também, né? O missionário, enquanto não vê que Deus está na área, abençoando, ele é ser humano. Ele falou assim: irmã, não dá para batizar agora, estamos em guerra, não dá. Aí a irmã insistiu, a vovó mais de 70 falou assim: olha aqui, pastor, eu me converti e eu estou estudando a Bíblia. Sabe o que eu aprendi na Bíblia, pastor? Eu aprendi que Jesus mandou batizar, eu quero batizar. Colocou o missionário na parede. Ele negou a segunda vez, falou: irmã, não dá, aqui a gente não encontra nem água para batizar. E outra, se reúne a igreja para batizar, eles mandam míssil, granada, bomba, porque eles aproveitam o ambiente da guerra para exterminar os cristãos. E é verdade. Negou a segunda vez. Quando ele negou a segunda vez, a vovó começou a chorar. E ela chorando disse assim: pastor Calil, eu estou velhinha e doente. Aqui em Bagdá eu vejo gente morrendo todos os dias. Eu só queria, pastor, antes de morrer, obedecer o meu Salvador. Quando ele viu que o desejo de batizar da vovó é porque ela queria obedecer, aí o missionário deu a coragem. Eles compraram uma piscina dessas que a gente compra nos jardins para as crianças, arrumaram água e, além da vovó, batizaram 33 novos irmãos e irmãs. Esta é a origem da primeira igreja batista em Bagdá, que foi organizada com 34 membros. E ela comprova que a oposição não segura o evangelho do Senhor Jesus Cristo. Porque é uma igreja plantada na guerra, cresceu durante a guerra e se multiplicou na guerra. A primeira de Bagdá hoje tem mais de 600 membros. Plantaram uma segunda igreja do outro lado do rio Tigre, que corta Bagdá. Começou com alguns irmãos reunidos ali, tem mais de 200 membros. Foram para a região norte, essa região que eu já visitei 3 vezes. Em algumas casas, 70 pessoas numa casa se acotovelando para ouvir a mensagem, na ponta do pé, procurando. Toda vez que a gente vai lá, pastor, tem uma fila, chega lá, tem 100 pessoas para batizar. Pastor, pode ir lá comigo, não irá, pastor. Tem coragem? Irmãos, o pastor Bacelar está com medo. Vamos orar por ele. Porque nós levamos pastores em caravanas para conhecer o campo, para pregar para os missionários iraquianos e curdos. A gente faz conferência para renovar as forças dele, o ânimo, e depois batiza e fala nas igrejas. Eu vou ter que ter